Nós vamos agora abrir a palavra do Senhor mais uma vez, no texto que vamos meditar nesta noite. Nós iniciamos a semana passada uma sequência aqui no livro do Êxodo. E nós vamos dar um salto, né? Nós trabalhamos com o Êxodo capítulo 1. Agora vamos para Êxodo capítulo 15, que é basicamente o começo, né, de toda a história do povo de Israel no deserto. Até o capítulo 15, 14, melhor dizendo, nós temos aí toda a trama da saída do povo de Israel do Egito, as pragas, a perseguição de Faraó e dos seus cavaleiros, os livramentos das mãos do Senhor, o cântico de Moisés, e agora então começa propriamente essa peregrinação, esse período de 40 anos no deserto. Nós vamos fazer a leitura, portanto, de Êxodo, capítulo 15, do verso 22 até o verso 27. Eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura que farei, diz assim: Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor. E o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: Se ouvires atentos a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus de amor, Pai querido, nós bendizemos o Teu santo nome e Te agradecemos pelo grande privilégio de podermos ler a Tua palavra em nossa língua e também reservarmos um tempo para estudá-la debaixo da plena convicção e certeza de que Teu Santo Espírito que habita em nós nos conduz à Tua verdade. E por isso clamamos que Ele nos edifique, que Ele nos ilumine e que possamos compreender a Tua palavra e colocá-la em prática no nosso dia a dia, de modo fiel, obediente, e assim, ó Deus, desfrutando dos benefícios que somente ela nos traz. Abençoe a vida dos meus irmãos, use a minha vida apesar de mim mesmo e fale ao nosso coração. É o que clamamos no nome santo, poderoso e excelso de Jesus Cristo, a palavra encarnada, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Rei. Amém. Amém, queridos? Nós, olhando para o texto aqui de Êxodo, né? Êxodo capítulo 15, versos 22 e 27, vemos uma série de situações extremamente importantes, fantásticas, né? Em relação a esse início de peregrinação do povo de Israel. Agora, deixa eu começar perguntando para você, o que é um treinamento? Um processo de treinamento. Nós temos várias possíveis interpretações ou explicações relacionadas ao que é um treinamento. Eu peguei uma aqui, até para colocar, para você dar uma olhadinha aí. Treinamento é ação de treinar
um processo que torna alguém capaz de desenvolver algo. É um processo de formação, um processo que dá a alguém conhecimento, destreza e habilidade em determinada área para ser capaz de realizar o intentado com vistas ao sucesso. É aprimorar. Veja, treinamento está envolvido em ação, em um processo com o alvo de te deixar preparado, pronto para o sucesso, aprimorado e com qualidades essenciais para realizar a determinada atividade para a qual você está sendo treinado. Então, treinamento, aí dentro dessa explicação, né, dessa definição, tem como objetivo provar e preparar alguém para que diante da ação propriamente ele esteja pronto para alcançar o sucesso. Nós vimos lá em Deuteronômio capítulo 8, que é o resumo de todo esse processo, que Deus diz que conduziu esse povo durante 40 anos no deserto para aprimorá-los, para prová-los e para prepará-los para entrar nessa terra que ele havia preparado, que ele havia prometido aos seus, para que esse povo não se desviasse, para que diante dos benefícios que essa terra traria a eles, eles não se esquecessem do Senhor, não se esquecessem dos benefícios do Senhor, da ação poderosa do Senhor. Esses 40 anos no deserto foram justamente anos de treinamento, né, de lapidação, onde Deus estava preparando o seu povo. Se você observar aqui no texto, citei Deuteronômio, mas se você olhar aqui no próprio texto de Êxodo, no verso 25, no final do verso 25 é dito assim, vou ler o verso 25. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, as águas se tornaram doces. Ponto. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Esse termo provar, nós vamos ver de uma maneira mais exaustiva daqui a pouquinho, é justamente esse aprimorar, é deixá-los preparados para aquilo que haveriam ainda de passar. Ali os provou. A palavra, portanto, nassá, ou nassã, que pode ser traduzida como tentar e provar, e nós já fizemos essa diferenciação recentemente, né? O que diferencia uma tentação de uma provação. Nós vemos que quando usada no contexto onde Deus executa, é sempre traduzida por prova, porque Deus não tenta e ele mesmo não pode ser tentado por ninguém. Mas Deus prova o seu povo. Em vários momentos no Antigo Testamento nós vemos essa afirmação: Deus nos prova, Deus te prova, Deus nos provou e ali os provou. Essa ideia de que Deus tem um propósito para com o seu povo, que é justamente aprimorar o caráter do povo, a fim de que esse povo andasse nos caminhos do Senhor. Lá em Deuteronômio, que nós lemos, o capítulo 8, diz que o objetivo de Deus em provar o seu povo era para saber o que estava no coração deles e prepará-los para que eles tomassem posse da terra que Deus estava prestes a lhes dar, de uma maneira que lembrasse de todo o caminho, de todo o processo, guardasse os mandamentos, os estatutos e os ensinamentos do Senhor. Deus permite e usa situações de adversidades ou até mesmo de dificuldades para ensinar preceitos e princípios para o seu povo. Povo que estava, como eu disse, em treinamento, pois era um povo que conhecia pouco sobre Deus. O povo de Israel praticamente não sabia nada a respeito do Senhor. Vamos fazer uma recapitulação aqui. Lembremos um pouquinho. Era um contexto onde nós estamos falando de uma geração que fora escravo no Egito
né, depois de 430 anos, sem contato com o Senhor e que desconhecia os seus atributos e que agora vivera debaixo da opressão do ímpio, e Deus se lembrou deles, e Deus então ouviu o seu clamor, e Deus então resolveu libertá-los. Mas é uma geração que viveu sendo influenciada pelo Egito, pelo, entre aspas aqui, o fermento do Egito, as crenças politeístas, panteístas do Egito, e que pouco sabia a respeito de Deus, pois até então só sabia as histórias através da tradição oral. E Deus teve então que contar ou apresentar a Moisés tudo de uma maneira mais clara, para então ensinar esse povo quem era Deus, e quem era o próprio povo e o que Deus esperava de cada um deles. Recentemente, esse povo havia visto o poder de Deus, o poder do Senhor, livrando-os das garras do Egito, toda aquela manifestação das 10 pragas, todas as manifestações relacionadas à saída do Egito, o modo miraculoso que Deus faz isso, livrando-os dos cavaleiros de Faraó. Porém, apesar de terem visto todo esse poder, eles não tinham uma intimidade, uma comunhão com o Senhor. Eles não estavam acostumados a andar com Deus. Eles não estavam acostumados a depositar diante de Deus a confiança que o próprio Deus desejava que eles tinham. Então, eles ainda precisavam aprender sobre a confiança, eles precisavam aprender sobre a obediência, eles precisavam aprender sobre a dependência e sobre a verdadeira fé que Deus desejava de cada um deles. Como nós, quando estamos iniciando, ainda estamos nesse processo de caminhar com Deus, mesmo que já tenhamos experimentado o poder do Senhor de nos tirar das trevas e nos trazer para a sua maravilhosa luz, ainda estamos nesse processo de aprendizado sobre confiança, obediência, dependência e verdadeira fé. O povo, no caso aqui do contexto de Êxodo, precisavam ser discipulados para viverem como de fato eram, ou seja, viver como o povo de Deus. Eles precisavam servir a Deus, aprender a viver na presença de Deus. Deus havia libertado esse povo do Egito e agora Moisés, né, se vê diante de uma situação do que fazer. Né? E agora, Moisés? Deus nos tirou do Egito, e agora? O que vai acontecer? E aí o texto diz que fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Mas não havia um trajeto específico, não havia um planejamento específico. Quando Deus fala para Moisés, era para tirar o povo de Israel do Egito e levar para o deserto. Era esse o combinado. Para ali eles celebrarem a Páscoa, para ali eles adorarem o Senhor. Era isso combinado. Mas o que aconteceria depois, nem Moisés mesmo sabia. Certamente haveria um grande programa de treinamento a ser executado e tudo seria usado por Deus para ensinar o seu povo a ser o seu povo. Se nós testemunhamos e professamos que cremos num Deus, como cantamos, que é soberano, que é supremo e que comanda tudo e todos, que está sobre tudo e todos. Não existe Deus acima do nosso Deus. Não tem outro Deus além do nosso Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar, não há em lugar nenhum um Deus semelhante ao nosso Deus. Então nós precisamos aprender a viver como súditos, servos, filhos ou parte desse povo, desse Deus. E isso exige treinamento, isso exige passar por situações para moldar o nosso caráter, que é um caráter que nós herdamos de Adão e de Eva, que ao comer do fruto se tornaram conhecedores do bem e do mal, ou que desejaram, segundo a mentira de Satanás, se tornarem iguais a Deus.
Nós temos a inclinação, como o povo de Israel também tinha, de querer resolver todas as coisas segundo a nossa maneira, segundo o nosso jeito. Nós temos já traçado o nosso futuro, nós já temos traçado os nossos planos, os nossos sonhos, o que faremos, o que deixaremos de fazer, como fazemos. Parece que nós temos o domínio da nossa vida. E nós, quando as coisas não saem de acordo com nós gostaríamos que saísse, nós nos frustramos, nós nos levantamos contra Deus num sentimento de impotência, quando na verdade a única coisa que deveríamos fazer era nos colocar nos braços do Pai, na certeza de que Ele, sendo soberano, sempre terá o melhor para nós. É assim que toda a palavra de Deus nos apresenta, e que mesmo em meio a grandes dificuldades, e mesmo gerações inteiras do povo de Israel, que passaram por privações, tribulações terríveis, a promessa do Senhor sempre é de restauração e sempre é de um novo céu, de uma nova terra, onde reina a paz, onde não há sofrimento, onde não há choro. Então nós precisamos também aprender a ser povo de Deus, como essa geração aqui também precisava. Logo, o tema que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite é justamente o treinamento de Deus quanto à confiança. Uma das áreas que Deus treinou o povo de Israel e quer nos treinar hoje é quanto à confiança. Depositar a nossa confiança no Senhor. Deus é soberano, Ele é supremo, Ele é o nosso Deus. Nenhum mal nos chegará, nenhuma situação adversa baterá à nossa porta sem um propósito. Deus sabe de todas as coisas. Nós precisamos aprender a confiar nesse Deus. Quando nós olhamos aqui para Êxodo capítulo 15, do verso 22 até o verso 27, nós vemos que ali Deus os provou e provou quanto à confiança. Agora, qual que é o projeto, né? Qual que é o programa de treinamento? Quando Deus quer nos treinar quanto à confiança, qual que é o processo, né? Existe aí um programa de treinamento. E qual que é esse programa de treinamento para que você aprenda a confiar no Senhor? Vamos lá então. Primeira coisa que acontece nesse processo do treinamento quanto à confiança é que o treinamento para que você aprenda a confiar no Senhor passa pela ausência de suprimento. Se está tudo bem, se eu tenho todos os recursos necessários, por que eu vou confiar em Deus? Por que eu vou confiar no outro? Se tudo está nas minhas mãos, se eu tenho o domínio de tudo e de todos, se eu tenho todos os suprimentos necessários, se eu tenho todos os recursos, se eu tenho todas a estratégia, se tudo está nas minhas mãos, eu não preciso confiar num terceiro. Agora, quando tudo isso sai do meu domínio, quando a ausência de recursos, de suprimento é uma realidade, eu não tenho outra coisa a fazer senão esperar pelo terceiro, esperar, no caso aqui, pelo Senhor. Então, o treinamento de Deus quanto à confiança passa pela ausência de suprimento. Vamos ver o verso 22. Fez Moisés partir Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Meu Deus, quem vai caminhar para o deserto, obviamente, sabe das dificuldades que o deserto traz. E diz o texto ainda, caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. 3 dias é uma situação emblemática porque aponta justamente a uma capacidade natural do organismo humano ficar sem esse instrumento tão precioso, né? Esse elemento tão precioso. Eles saíram para o deserto de Sur, caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. É óbvio que nesse processo eles tinham as águas dos seus respectivos odres, né? Aquilo que eles tinham levado do Egito. E é por isso que nós vemos que eles caminharam, e caminharam muito além do que 3 dias, e por isso começaram a ficar desesperados, né? Mas o texto diz que eles foram então para um lugar onde não tinha suprimento. E essa é a primeira condição
que Deus muitas vezes permite na nossa vida, meu irmão, para aprendermos quanto à confiança. Os comentaristas bíblicos dizem que o tempo total, desde a saída do Egito até a situação do desfecho aqui, desse texto, foi um período de 9 dias. A água dos odres individuais haviam acabado. Não havia suprimento. E aí, então, eles entram em desespero. A Bíblia diz, um pouquinho independente aqui deles terem encontrado Mara, né, esse lugar de água amarga, o verso 24 vai apontar para a realidade. E o povo murmurou contra Moisés, contra o líder. Veja que essa falta de conhecimento, de intimidade com Deus, era tão grande que, se eles tivessem talvez um conhecimento a mais de Deus, eles teriam já murmurado diretamente com Deus. Mas eles olham para o líder. E aí eles começam a murmurar contra o líder. No processo de treinamento, irmãos, quanta confiança passa pela ausência de suprimento. Eles sofreram com a ausência de um suprimento de primeira necessidade. Ninguém vive sem água. Ninguém vive sem água. Essa ausência de suprimento nos humilha e nos faz depender de Deus. É o que nós lemos lá em Deuteronômio, capítulo 8, né? O verso 2 e 3, quando diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Veja, o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, diz a palavra do Senhor, te deixou ter fome, sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Em outras palavras, Deus te guiou pelo deserto e permitiu que houvesse ausência de suprimento para te humilhar, para te provar, para ver o que estava no teu coração e para te ensinar que não se vive de tudo, não só de pão, mas de tudo aquilo que sai da boca de Deus, ou seja, da confiança nas promessas do Senhor. Se Deus disse lá no Egito que tiraria esse povo e guiaria esse povo para um lugar que Deus tinha preparado para eles, eles deveriam confiar nisso. Mas dentro desse treinamento, nós vemos Deus conduzi-los a viver uma ausência de suprimento, para que eles pudessem ser, de fato, humilhados e provados e deixar de confiar no suprimento que eles mesmos tinham trazido do Egito, naquilo que eles mesmos tinham provisionado para a sua viagem. A água acabou e eles agora se viram numa situação de ausência de suprimento. Muitas vezes Deus tira os nossos recursos, os nossos suprimentos, irmãos, justamente para que aprendamos a depender e a confiar na sua promessa. Extremamente difícil, mas Deus tem o seu propósito. Quanto antes nós aprendemos a confiar no Senhor, mais estaremos preparados para sair desse treinamento, né? E para atuar no dia a dia, na certeza de que mesmo com a ausência do suprimento, Deus sempre cuidará de nós. Caminhando mais um pouco, dentro desse programa de treinamento, ensinando sobre a confiança, Deus não apenas retira o nosso suprimento, como Deus também frustra os nossos esforços independentes de Deus. Quando nós queremos resolver as situações por nós mesmos, quando nós queremos assumir as rédeas, quando nós queremos decidir como que vai ser o script, Deus vem e frustra.
Eles caminharam e chegaram, afinal, diz aí o verso 3, afinal, depois de caminhar pelo deserto, não achando água, afinal, chegaram a Mara. Veja que no início do verso 22, o verso expressa que foi Moisés quem fez partir a Israel do Mar Vermelho para o deserto. E aí eles, tudo que indica, e essa expressão afinal aponta para o fato de que eles estavam conduzindo e andando segundo os seus próprios conhecimentos, procurando por si só fonte de água, fonte de suprimento a partir de si e para si. Então, eles usam todos os esforços para buscar essa fonte de água. Porém, no treinamento de Deus, nós somos ensinados a confiar nele. Mesmo os nossos esforços muitas vezes são frustrados. A gente pode até pensar, vai faltar suprimento? Mas eu tenho já uma outra solução. Eu vou encontrar um outro lugar que tem água. E de repente esse lugar eu chego lá, a água é amarga. Ela não é potável. Ela não vai suprir a minha sede. Veja aí o verso 23. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. E por isso chamou-se-lhe Mara. A expressão Mara significa amargo, né? Você tem um caso paralelo aqui, que é Noemi, a sogra de Ruth, quando volta para Israel, depois de uma tragédia familiar, ela diz para as mulheres, não me chama mais Noemi, me chama de Mara, porque a minha vida foi amargada, né? Essa era a ideia. Então esse termo significa amargor. Veja, eles caminharam, procuraram com seus próprios esforços, chegaram a um determinado lugar de aparente suprimento, só que todos esses esforços foram frustrados. Por quê? Porque eles estavam no treinamento para aprender a confiar no Senhor. E qual que é o resultado, irmãos, de quando nos falta suprimento e de quando os nossos esforços são frustrados? Qual que é a tendência natural? É a que nós encontramos aqui no verso 24. Então, ou melhor, e o povo murmurou contra Moisés. Quando nós perdemos a fonte do nosso sofrimento e os nossos esforços são frustrados, irmãos, a tendência natural é reclamar. A tendência natural é murmurar. A tendência natural é encontrar um culpado, né? É sempre a mulher que o Senhor me deu. É a Zefa da história, né? Porque essa é a tendência quando não há suprimento e quando os nossos planos, os nossos esforços são frustrados. A impotência, ela nos conduz a duas práticas. Ou murmurar ou clamar. Buscar aquele que pode solucionar o nosso problema. Clamar aquele que é supremo, que é soberano, que é digno de toda a terra e de todas as coisas. E é justamente o que nós vemos aqui no comparativo do povo com Moisés. Observe comigo o verso 24 e 25. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, o que havemos de beber? Então Moisés, o que ele fez? Clamou ao Senhor. Os dois caminhos que você tem nesse treinamento aí, quanto à confiança. Quando não há suprimento e quando os seus esforços são frustrados, ou você pode ir pelo caminho da murmuração, ou você pode se prostrar e clamar ao Deus Todo-Poderoso. O povo murmurou, Moisés clamou. E aí nós vemos que Moisés buscou o caminho correto e Deus lhe deu a solução. Veja o final do verso 25. Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou onde estava uma solução. Tinha uma árvore que podia purificar o amargor das águas. Então Moisés lançou a árvore na água,
nas águas, e as águas se tornaram doces. E deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Quando os nossos planos, os nossos esforços são frustrados, e nós decidimos pelo caminho correto, que é clamar ao Senhor, o Senhor se levanta para nos socorrer. É assim que a palavra de Deus nos promete. Mas vem nos socorrer e ao mesmo tempo nos ensina algo. E ao mesmo tempo apresenta uma realidade que nós devemos assimilar. E foi isso que Deus fez com esse povo. Então o treinamento de Deus quanto à confiança, relembrando, passa pela ausência, né, de suprimento, e passa pela frustração dos nossos esforços independentes. Mas vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Nós podemos ver que esse programa de treinamento tinha algo mais, né? Dentro desse programa de treinamento que Deus preparou para o seu povo, para ensiná-los a respeito da confiança, nós vemos que o terceiro passo aqui é Deus nos ensinando que a solução está sempre nele. Vocês murmuraram contra Moisés? Moisés clamou a mim e eu dei a solução. Então, o verso 25 e 26 é que vai chamar. Veja, o Senhor lhe mostrou uma árvore. É Deus que apontou para Moisés aonde estava a solução. Aonde estava o recurso necessário para transformar aquela situação de frustração em algo a suprir a necessidade tanto de Moisés quanto do povo. O Senhor lhe mostrou. E se você ver lá no verso 26, diz assim: se ouvires atento à voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. É em Deus que está a solução para os nossos problemas, irmãos. É depositar no Senhor, através de uma postura de atenção, se ouvires atentos à voz, de postura de retidão, se fizeres o que é reto, de obediência, se ouvires os meus mandamentos e guardares os meus estatutos, Deus é o Deus que nos sara. Então, diante desse treinamento de Deus quanto à confiança, ele ensina que a solução está sempre nele. E que essa solução passa justamente pela nossa dependência, nossa confiança, nossa obediência e a nossa retidão diante desse Deus. A palavra no verso 25 que diz que Deus mostrou, o Senhor mostrou, está relacionado justamente com a palavra Torá. O Senhor ensinou o caminho para Moisés. O Senhor indicou o que Moisés tinha que fazer. Da mesma forma que todo o mandamento do Senhor nos indica como devemos nos portar, andar. Toda a palavra do Senhor nos mostra e aponta como devemos agir na presença do Senhor, e ainda mais com o período final da revelação. Em Jesus Cristo nós temos, portanto, todo o caminho das pedras que Deus tem para, de fato, nos abençoar em toda e qualquer situação. Pois a palavra de Deus nos ensina que a solução está sempre em Deus. É Ele quem vai nos mostrar o caminho. Deus deu a solução mostrando que somente Ele poderia suprir o seu povo, mesmo diante de uma situação aparentemente sem saída. A solução está sempre em confiar, esperar, ouvir as instruções e estar atento àquilo que Deus te mostrar. Estar atento à árvore que Ele vai te mostrar para resolver esse problema da amargura da vida. Você precisa estar atento. Isso não está dentro de você, isso está diante ou na presença do próprio Deus. Esse treinamento quanto à confiança, além de Deus permitir que a gente fique sem suprimento, além dele permitir para nos provar, né, frustrando os nossos próprios esforços,
ele indica que somente o caminho que ele mostrou, somente a solução que ele apontou é que de fato vai resolver o nosso problema. E você precisa estar atento a isso. O verso 26 diz: se ouvires atento à voz do Senhor, você vai saber qual que é a solução que ele tem para a sua situação de amargura. Agora, se você quiser ouvir o seu próprio coração, isso te conduzirá a caminho de mais amargura. Provérbios, Salomão vai chamar a atenção em muitos momentos, né? Para você ouvir e confiar no Senhor. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor. Confie no Senhor. Ouça o Senhor. A solução está em Deus. Confia, pois, no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes, não se apoie no teu próprio entendimento. Toda a palavra nos chama atenção para isso. O estribo, né? Aquela peça que a gente vê nas celas, que é onde a gente apoia o pé para que a gente possa montar o cavalo, é onde sustenta o nosso peso para podermos subir ao cavalo, é onde apoia o seu pé. É nesse sentido que Salomão falou, ó, não tenha como estribo o seu próprio entendimento, não apoie segundo a sua própria sabedoria, mas confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Isso faz parte do treinamento quanto à confiança. Mas nós temos ainda mais um ponto dentro desse treinamento, nesse programa do treinamento de Deus quanto à confiança. Ele então vai nos tirar o suprimento, vai frustrar os nossos próprios planos e vai nos ensinar a confiar nele através da atenção, da retidão, da obediência, porque ele vai mostrar o caminho. E aí, no final desse programa, nós chegamos à realidade de que é ele quem nos sara. É ele quem nos conduz aos suprimentos necessários. E aí nós chegamos no verso 27. Veja o que diz. Então, chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água, 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Esse processo de treinamento, o quarto ponto aí que podemos observar é que é Deus quem nos conduz ao lugar de descanso. Somente depois de entender que precisamos estar atentos à sua voz, obedientes ao seu ensinamento, somente depois de entendermos que é Ele quem mostra, que Ele exige de nós uma postura de retidão, nenhum plano que fira a retidão de Deus vai vir do Senhor. Não existe uma solução dada por Deus que jogue contra as regras, meu irmão. Se a situação de dificuldade, de falta de suprimento, de frustração, deve te conduzir não só a clamar a Deus, mas a confiar no Senhor. E tem muito crente que acaba achando que a solução é uma solução ilícita. Deus nunca vai te dar uma solução ilícita, nunca vai te dar um caminho ilícito como solução de nenhum problema. A solução do Senhor exige de você retidão, exige de você obediência à palavra, exige de você atenção aos mandamentos, aos estatutos. E Ele vai te conduzir a um lugar de descanso. Ele vai te levar a Elim. Ele te tira do deserto e te leva para um lugar de descanso. Quando você vai para o deserto, segundo seus próprios esforços, você vai para Mara, você vai para um lugar de amargura, você vai para um lugar onde está tudo amargo. Mas quando você clama ao Senhor, como Moisés o fez, Deus mostra o caminho e te conduz, não para um lugar de amargura, mas para um lugar de doçura. É isso que é Elim. Havia ali 70 palmeiras, sombra e água fresca. Esse é o lugar que Deus tem. 12 fontes de água e 70 palmeiras. Água em abundância, sombra e tâmaras. Olha só.
da onde eles faziam o mel. O contraste do caminho por seus próprios esforços te conduz à mara, à amargura. Com a confiança em Deus, que te conduz a Elim, água, sombra e doçura. No final de cada lição nesse programa de treinamento, Deus presenteia o seu povo com um presente. Aqui no caso, Deus leva o seu povo a um lugar de refrigério e de descanso. Confiança nos planos, nos ensinos, no direcionamento de Deus promove bênçãos na vida do seu povo. Um suprimento além daquilo que é necessário. A diferença, irmãos, está em seguir o caminho do seu próprio coração, se estribar no seu próprio entendimento ou confiar no Senhor. O caminho diante das adversidades, da falta de suprimento, te conduz a murmurar ou te conduz a clamar. Te conduz a ouvir atento os caminhos do Senhor, obedecer e viver em retidão, ou te conduz a seguir segundo a inclinação do seu próprio coração. Quando nós passamos por situações de adversidades, inclusive como essa que estamos vivendo, tudo isso faz parte desse treinamento de Deus, para que possamos confiar que Ele nos conduzirá a um lugar de descanso. Concluindo, para aprender a confiar em Deus, muitas vezes nós passamos pelas provas. Provas essas que sempre visam a nossa aprovação. Deus nunca prova os seus filhos para reprová-los. Nós já estudamos isso. O treinamento de Deus sempre busca nos abençoar. Veja que Deus poderia tão somente ter resolvido o problema lá de Mara, já que a água agora se transformou em água doce. Pronto, vocês têm suprimento, está resolvido. Mas Deus tem sempre algo melhor. Deus os conduz para Elim, onde além de fontes de águas, 12 fontes de águas, é muita água. Você tem ali palmeiras, você tem ali sombra, você tem ali refrigério. A palavra do Senhor, no verso 26, deve ecoar nos nossos ouvidos e se manter viva em nossa mente quando estivermos passando pelo treinamento, em especial em situações onde o suprimento foi retirado. Se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, eu sou o Senhor que te sara. Mesmo no deserto, mesmo passando por Mara, Ele nos conduzirá até Elim, o oásis de Deus, um lugar para acampar junto das águas, um lugar de descanso e refrigério. Irmãos, nós sabemos que estamos todos passando por uma situação difícil, mas muitas vezes o teor dessa dificuldade é diferente. Tem irmãos sofrendo mais, outros sofrendo menos, isso é verdade. Tem outros que talvez não estejam nem sofrendo tanto. Mas independente de qual a sua realidade diante dessa situação que estamos vivendo, como nós cantamos aqui, Deus é soberano. Ele se preocupa contigo, com a sua dor. E apesar da sua glória, da sua grandeza, Ele se preocupa.
E todas as coisas cooperam para o nosso bem, mesmo que seja para nos ensinar a confiar ainda mais no Senhor. Eu sei que no momento que você está no centro da tribulação, na hora que você está com sede, de fato, o desejo natural da nossa carne é simplesmente reclamar, murmurar. Mas hoje fomos exortados, ao invés de murmurar e depositar a nossa confiança nos nossos próprios esforços, que serão frustrados certamente, a clamar ao Senhor, a ouvir, a fazer, a dar ouvidos e a guardar aquilo que Ele nos ensina. Fazer as coisas segundo o caminho que Ele nos mostra, para que de fato possamos sair desse deserto, sair dessa região de mara, de amargura e desfrutar desse lugar de refrigério, de descanso, de água, de sombra, de doçura, de mel que o Senhor certamente tem preparado para nós. Confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Saiba que Deus, na sua soberania, Ele nos prova. Ele nos prova com o objetivo de nos abençoar. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo, refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Confia no Senhor. Que Deus assim te abençoe, te sustente, que você possa aprender com todas as situações, lembrando que o Senhor está sempre conosco. E é Ele quem dirige o nosso destino. E por isso, mesmo diante das situações adversas, nós podemos aprender, crescer, amadurecer e desfrutar dos benefícios que o treinamento de Deus, inclusive, tem previsto para todos aqueles que confiam no Senhor.